Eu quero falar com vocês hoje sobre sobre alguém que, quando eu tive a minha primeira experiência com ele, mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. Então, quem está com a Bíblia, hoje nós não vamos conseguir colocar ali no telão, porque nós estamos com alguns probleminhas, mas nós conseguimos um projetor novo, para honra e glória de Deus, logo ele vai ser instalado e vão acabar esses probleminhas. Mas então, quem tiver com a Bíblia, abre aí 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Essa noite meu coração está queimando para falar para vocês a respeito do Espírito Santo, para que vocês tenham a revelação de quem é o Espírito Santo. Nós ouvimos muito falar no Espírito Santo, mas não sobre ele. Alguns vêm com alguns receios, alguns medos em relação à manifestação, à presença dele. Alguns pensam que o que aconteceu em Atos foi só para aquele tempo, que nós não podemos viver aquilo, o que não é verdade. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. No texto que nós lemos, fala que Deus está em nós e que Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo. Então, quando nós começamos a aprender sobre Ele, nós entendemos que o Espírito Santo ele não é uma opção, ele não é opcional. Eu quero ou eu não quero. Quando você tem uma vida com Jesus, quando você aceita Jesus, vem num combo, um santo combo. E isso precisa fazer refletir em nossa vida cristã. E quantas riquezas nós descobrimos quando conhecemos a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,19: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando a Bíblia diz que nos foi dado o Espírito Santo, ela não diz que ele nos foi dado para um momento, para uma situação, para um dia, mas Ele nos deu o Espírito Santo para fazer morada em nós. Ele veio habitar em nós. Nós somos casa dele. No Novo Testamento, Estevão diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Isso acontecia no Velho Testamento, que vocês sabem que tinham um tabernáculo, alguns templos, e a presença de Deus ela se continha naquele prédio. Então, um homem ele entrava vestido com uma roupa, sacerdote, com a cordinha ou com o sino, que caso ele morresse lá dentro, se ele tivesse algum pecado diante da presença de Deus, ele morreria. Então a cordinha e o sino para sinalizar que ele morreu. Então, acontecia isso no Antigo Testamento, a presença de Deus ela era limitada. Mas Jesus veio num determinado tempo, e ele entregou a vida dele por mim e por você, naquela cruz. E no momento que ele estava na cruz, ele gritou: está consumado. E nesse mesmo momento, o véu se rasgou. E nos deu livre acesso a Deus. Houve sim uma época em que a presença estava confinada em um prédio. Mas agora, nós somos a habitação dele. Ele está em mim e ele está em você. É tão maravilhoso ser templo do Espírito Santo. É tão incrível, vocês imaginam isso? Nós sermos morada de um Deus tão grande. O que Ele pode fazer na nossa vida e através da nossa vida? Hoje, quando eu estava orando antes de vir para cá, eu senti tão forte a presença dEle. E o desejo do meu coração é que vocês saibam o quão maravilhoso é ser templo do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Hoje muitas coisas são atribuídas a Ele que não são dele. Às vezes as pessoas acham que porque falam algumas frases em línguas já foram cheios do Espírito Santo, mas não são cheios do Espírito Santo, nunca foram cheios do Espírito Santo. Não se ensina ninguém a falar em línguas. João Batista em João 3,16 fala: eu vos batizo, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, Jesus.
Ele vos batizará com o Espírito Santo. E tudo que nós recebemos na nossa vida, não importa o que seja, tudo o que nós recebemos vem de Jesus. Jesus, Ele nos deu o batismo com o Espírito Santo. E nós só podemos falar daquilo que temos. Eu vou contar um breve testemunho. Eu conhecia Jesus quando eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez que eu tive meu encontro com Jesus, foi num acampamento de carnaval. E foi aquele primeiro amor, foi aquele fogo. E eu queria falar de Jesus até pro poste, porque eu estava queimando no meu coração por Jesus. Passou um tempo, completei meus 17 anos, e eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava vivendo. Só o fato de conhecer a Jesus, já ter deixado algumas das coisas que eu fazia. Então, eu comecei a buscar por algo a mais. Porque ou Ele nos encontra, ou nós encontramos Ele, né? E foi no momento que eu busquei muito por isso. E eu, nos meus 17 anos, eu estava no meu quarto, eu me ajoelhei e eu falei: Espírito Santo, eu só vou sair daqui quando eu estiver cheia de Ti. E eu fiquei, e coloquei louvores, e eu falava: eu quero mais, eu quero mais. E eu lembro como se fosse ontem. A presença dele me tomou de forma tão grande, tão intensa, que eu tremia e eu não conseguia ficar de pé. Eu tremia e eu chorava. E eu falava: eu não quero te entristecer, eu não quero te entristecer. E eu fui tomada pelo Espírito Santo naquela tarde. Eu passei uma tarde inteira, meus pais trabalhando, não tinha ninguém em casa, eles ainda não conheciam a Jesus. E eu chorava e eu falava: eu quero mais, eu não quero te entristecer, eu não quero te entristecer. E eu fui sendo cheia e eu tive convicção de que naquele momento eu estava tão cheia dele, que eu comecei a ter o discernimento a partir dali, da presença dele. E foi algo tão lindo que Deus fez. Foi algo tão maravilhoso. E depois disso, vieram outras experiências e outras experiências. E eu posso te falar, quando nós começamos a ter experiências com o Espírito Santo, quando é algo verdadeiro, isso não passa. Isso só aumenta. Isso só aumenta. E você só tem vontade de querer mais, de querer mais. É isso que Ele faz. Ele vem de forma maravilhosa. Ele te toma e Ele muda a sua vida por completo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo, você ser templo do Espírito Santo e permanecer da mesma forma, e permanecer fazendo as mesmas coisas, permanecer como você está. Não tem como. Não tem como. Escuta o que eu estou te falando. Busque uma experiência real com o Espírito Santo. Isso não é algo mecânico. Isso não é algo forçado. Se você for tentar fazer isso de forma forçada, porque eu estou te falando, você não vai alcançar a plenitude que é ser cheio do Espírito Santo. Isso é algo natural e sobrenatural. João 16:8 fala que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não existe convencimento do pecado sem o Espírito Santo. Não existe arrependimento sem a operação do Espírito Santo. E sem arrependimento, nós não temos nada. O arrependimento, ele é o começo de qualquer aproximação do homem com Deus. Não tem como você se aproximar de Deus cheio de orgulho, cheio de você mesmo. Você precisa ser quebrado, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer que você precisa dele, que sem ele você não é nada. A mensagem que Jesus veio pregando é: arrependei-vos e credes no Evangelho. Antes de crer, nós temos que nos arrependermos. Não tem como você crer na Bíblia e viver a Bíblia se você não se arrepender.
Um dia, nós estávamos voltando de Marília, no carro, tava eu, o Dan e as crianças, e o Cauãzinho falou: mamãe, quero te contar uma coisa. Falei: pode contar, filho. Ele falou: mamãe, o amiguinho me chamou de chato, eu fiquei muito triste. Eu falei: filho, você falou para ele que não pode fazer isso? Eu falei, mamãe. Eu falei: filho, então perdoa ele. Ele falou: eu perdoei, mamãe. Passou uns 4 segundos em silêncio. Aí ele falou: mamãe, eu posso te contar outra coisa? Eu falei: pode, filho, pode me contar. Eu derrubei o amiguinho da cadeira. Gente, nesse momento, passou 1000 coisas na minha cabeça. Mas muitas vezes é como a gente faz com Deus. A gente vai se vitimizando diante de uma situação. Ai, porque eu fiquei triste, porque ela fez isso comigo, porque ele falou assim, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo. A gente se vitimiza antes de se arrepender. Mas na verdade, o primeiro ponto que tem que ser é a segunda parte da conversa do Cauã. Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Eu me arrependo. Aí ele falou: mamãe, eu derrubei o amiguinho da cadeira, perdão. Ele já sabia que ele estava errado. E ele me pediu perdão. E na Bíblia fala que nós temos que ser como crianças diante de Deus. Então que nós tenhamos essa pureza e também para reconhecer quando nós estamos errados. Um coração duro não faz parte de uma criança. Nós temos que ter o nosso coração quebrantado e contrito diante daquele que tem muito mais para fazer na sua vida, que tem o perdão pronto para você. E o perdão de Deus te liberta. Ele te liberta de muitas coisas. Arrependimento gera mudança. Remorso gera orgulho. Remorso não gera mudança. Quando você sente aquela tristeza porque você errou, mas você não muda, isso é remorso. Quando você vai caindo sempre no mesmo erro, você erra e permanece no erro, isso é remorso. Mas quando você erra, você sente uma dor profunda, você chora diante de Deus, você se arrepende, você muda, você deixa aquilo para trás e toma uma atitude nova. Arrependimento confessado gera cura. Quando você se arrepende, você confessa isso para alguém da sua confiança, você é curado daquilo que você fez de errado. Na Bíblia fala que para sermos perdoados, nós temos que nos arrependermos. Mas para nós sermos curados, nós precisamos confessar. Não deixe que o pecado ou coisas insignificantes tomem o lugar na vida de vocês. Tomem o lugar de Deus na sua vida. Quando Ele for tudo o que você tem, então você vai saber que você tem tudo o que você precisa. Eu não estou dizendo para você ser medíocre, para você ser miserável, para você deixar os seus bens ou você não ter coisas. O que eu estou falando é que você tem que ter a sua mente, o seu coração com os pensamentos de Cristo. É isso que tem que ocupar a sua mente, o seu coração, os pensamentos de Cristo. Nós temos que amar tanto o Espírito Santo que não sobra espaço para a nossa carne, que não sobra espaço para o nosso eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais você, mas Cristo vive em você. Que você possa declarar isso com todo o seu coração, com toda a sua mente. A tua graça me basta, Jesus. Primeiro lugar, arrependimento. Depois a fé. Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Arrependimento primeiro, fé depois. Quem produz o arrependimento é o Espírito Santo. Quem produz a fé também é o Espírito Santo. A fé é que dá o comando para nossa mente. A gente crê, a gente pensa, nós sentimos, nós agimos, nós mudamos.
Nós precisamos ter mudança de mente, metanoia. Nós precisamos ter a nossa mente transformada, para nós termos atitudes transformadas. A nossa fé é o que faz crermos no invisível. Nossa fé é o que faz vivermos milagres. A nossa fé nos leva num nível mais alto de relacionamento com Deus. Como se relacionar com alguém que você não vê? Pela fé. Então, você não vê, mas você sente. Você sente o Espírito Santo te enchendo. O pecado já não é normal. Tem transformação de caráter, transformação de atitude. O que tem em você agora é o caráter de Cristo. Existem duas maneiras de fortalecermos o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Duas maneiras que nos tornam mais sensíveis e mais próximos dele. A primeira maneira é através da oração. Quem não ama orar não conheceu a Jesus verdadeiramente. Esse tempo, você e Deus. Nós como cristãos, como filhos de Deus, nós devíamos amar estar na presença do nosso Pai. A oração gera intimidade. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você sabe dela. Mais você conhece sobre ela, o que agrada a ela, o que desagrada a ela. Então, como eu sei se eu estou agradando ao Espírito Santo? Passe tempo com Ele. Passe tempo com Ele. A oração rompe cadeias, rompe limites. E ela te dá livre acesso a Deus. É como se você estivesse deitando no colo do seu pai, físico. Imagina, ele está ali com você, você é a habitação dele o tempo todo, o tempo todo. Você vai trabalhar, ele está com você. Você vai para a sua escola, ele está com você. Você vai para o mercado, ele está com você. Você volta para sua casa, ele está com você. Que nós possamos amar a oração. Quanto mais tempo com ele, mais propícios a realizarmos, a vermos milagres acontecendo através dele em nós. Quanto mais tempo na presença dele, mais nós queremos passar tempo na presença dele. Quanto mais tempo se relacionando com ele, mais parecidos nós vamos ficando com ele. Hoje eu já tenho filhos, eu tenho responsabilidades que eu não tinha quando eu era jovem. Eu lembro que minha mãe batia no quarto, ela ficava desesperada. Menina, você vai passar o dia inteiro aí nesse quarto trancada? Eu falava, mãe, eu tô orando. Porque é maravilhoso. E eu ficava horas e horas lá dentro. Aí minha mãe falava, leva sua cama pra igreja, vai morar na igreja. Eu falava, ó, que eu vou. Mas era maravilhoso. Hoje a gente com as obrigações, a gente fica mais difícil. Tenho os filhos, não posso esquecer que eu tenho meus filhos, que eu tenho um marido para cuidar, que eu tenho a casa, que eu tenho os meus afazeres. Mas eu fiz um propósito com Deus de entregar 10% do meu dia em tempo de oração a Ele. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Passarmos tempo com Ele. E eu vou te falar mais. Um dia que você acorda e você ora, o Dan já falou isso aqui para vocês. Sem pão do céu, sem pão da terra. Antes de você tomar café da manhã, você tem seu tempo com Deus. Quando você ora, antes de começar o seu dia, e quando você não ora, quando você começa o seu dia, são dias completamente diferentes. É nítido a diferença. Eu desafio vocês a tentarem fazer isso. Acordarem e já passarem o seu tempo com Deus. Outra forma de fortalecer o nosso relacionamento com o Espírito Santo é através do jejum. Jejum é fome de Deus.
É quando a gente se abstém de algo que é bom para nós, para alcançarmos algo melhor. Jejum não muda Deus, jejum muda nós, jejum muda você, jejum me muda. Porque nós estamos dizendo para Deus que não existe nada que nós amemos mais do que a Ele. E quando nós praticamos o jejum e a oração, acontecem coisas sobrenaturais na nossa vida e no nosso dia a dia. Quando eu e o Dan, a gente estava para casar, nós fomos procurar casa para comprar. E naquela época, que era em 2011, a gente já tinha um relacionamento muito forte com o Espírito Santo. Cada um na sua casa, né? Nós ainda não éramos casados, mas nós combinávamos, em tal horário nós vamos orar. Porque nós aprendemos que a oração junto, ela tem um poder muito grande. Aí nós começamos a orar por uma casa, e nós encontramos uma. Ela estava acabando a construção dela, e aí o construtor falou: olha, como tá, né, em fase de acabamento, você é arquiteta, se você quiser você pode escolher os acabamentos, você pode fazer as modificações que você quiser e tal. Eu falei: nossa, que legal, beleza. Escolhi o acabamento, fiz algumas alterações no projeto e tal. Faltando um mês para o nosso casamento, essa casa não deu certo. O rapaz tinha se apalavrado com a gente, e nós não tínhamos assinado nenhum contrato nem nada, porque conhecíamos ele, mas infelizmente ele deu para trás com um negócio, e foi desesperador, porque faltava um mês para a gente casar e nós estávamos sem casa, e nós estávamos achando que estava tudo pronto há 6 meses. Então nós decidimos orar e fazer jejum, e nós jejuamos 1 semana, só no líquido, e orando ao mesmo tempo, jejuando e orando ao mesmo tempo. É lógico, eu fiquei um pouco desesperada. Ele manteve a calma, mas eu fiquei um pouquinho desesperada. Bate aquela coisa, e agora, né? Mas eu entrei no propósito e falei: não, nós vamos orar e jejuar. Quando nós acabamos o jejum, nós fomos conhecer uma outra casa, um lote de terreno inteiro, aquela era meio terreno, e pelo mesmo valor. E Deus fez algo sobrenatural. 15 dias antes do nosso casamento, a gente estava pintando a casa. A gente e os nossos amigos, porque era um presente que Deus tinha nos dado. Aquela casa era boa? Era, mas Deus tinha algo melhor. Então, quando você passa tempo com Ele, quando você ora, quando você jejua, você deixa de receber o bom, se contentar com o bom para receber o melhor de Deus. É isso que Ele faz. Às vezes dói um pouquinho, você fica preocupado, falando: meu Deus, por que não deu certo? Calma, filho, calma, filha. Eu tenho algo melhor. É isso que Ele faz. Depois nós tivemos várias outras experiências aí já casados. E a oração, quando você é casado, quando você ora junto, ela tem um poder maior ainda. A gente vai começar o curso de Casados para Sempre aqui. Depois, né, quem tiver interesse em falar com o Fran e com a Gra. Mas esse curso, ele é maravilhoso. E nós aprendemos lá uma lição que chama Orando Juntos. Que lição fantástica. Além de Jesus estar no nosso meio, porque onde há 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. Além de Jesus se fazer presente ali, ela tem um poder gigantesco. Muito maior do que quando você ora sozinho. Então, depois que nós casamos, tinha um dia que a gente precisava fazer a supervisão da célula lá em Marília. E era naquele período de transição do Dan como empresário. Ele saiu da empresa e a gente já estava trabalhando com pastoreio de forma integral, estava mais ou menos lá, mais ou menos cá, o dinheiro dando certinho em cima.
E a gente vivendo a provisão de Deus dia após dia a fidelidade dele. E chegou um dia, uma quarta-feira, que a gente precisava sair para a supervisão e não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro, e estava no talo. E as nossas supervisões, a gente andava em média de quantos quilômetros de quarto, amor? Uns 100 quilômetros por quarto. A gente ia em todos os cantos de Marília. A gente andava muito. E nesse dia eu chorei muito, eu falei, eu não acredito, a gente que está fazendo algo para Deus e não tem dinheiro para pôr gasolina no carro. Olha só, né? Nosso lado humano. Por quê? Por que está acontecendo isso? E ele, muito sábio, falou, amor, nós vamos orar. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe do que nós precisamos. E Ele proveu até agora, Ele vai continuar provendo. Eu falei, amém. E nós começamos a orar por isso. Não deu 20 minutos, tocou o interfone em casa. Quem era? Meu pai. Filha, eu estava passando aqui perto e eu tenho um valinho de R$90 aqui de gasolina. Vai ali no posto abastecer o carro de vocês. Eu falei, não. Gente, eu comecei a chorar. E meu pai olhou para mim e falou, meu Deus, tá tudo bem? O que está acontecendo? Eu falei, pai, é só Deus fazendo mais uma vez. Nos mínimos detalhes. Foi tão lindo aquele dia, a gente foi fazer a supervisão chorando. E eu falava, Deus, o Senhor é maravilhoso. É nos mínimos detalhes. E aí foram várias experiências. Eu achei que meu tempo ia ser curto, mas eu acho que eu estou falando bastante. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. E eu vou contar só mais um testemunho, depois eu vou para o encerramento da palavra. Mas em 2014, nós decidimos que nós queríamos ter filhos. 2 anos de casados. E eu falei para o Dan, eu falei, amor, né, meu sonho, né, ser mãe, né? Então vamos começar a tentar logo. Eu queria ser mãe nova, né, ter filhos. Então nós começamos a tentar. Passou 6 meses, nada. Fui no primeiro médico, pedi uma bateria de exames. Olha, sua prolactina está alta, você precisa fazer isso, fazer aquilo, tomar remédio para ovular, que você não ovula e tal. E comecei a tomar aquele monte de remédio. Passaram-se mais 6 meses, 1 ano, nada. Aí eu já comecei a ficar preocupada, né? Porque dizem que até 6 meses é normal, mas depois disso já começa a gerar aquela ansiedade, né? Aquela expectativa. E aí, no próximo ano, eu continuei tentando e não engravidava. Fazia exames e nada, e não engravidava. Eu devo ter feito uns 200 testes de gravidez, sem brincadeira, porque eu tinha... Isso era muito decepcionante. E eu passei... 2015 foi um ano muito difícil, porque foi um ano que eu enfrentei uma depressão. Eu só chorava, eu ficava no meu quarto trancada, eu não queria fazer nada. O Dan, coitado, olhava para mim e falava, gente, o que eu vou fazer? Ela não queria fazer nada, eu não queria sair de casa, eu não podia ver ninguém. Eu comecei a ter uma briga comigo mesma. Até um dia que eu falei, eu não aceito mais essa situação. Que foi um dia que eu fui pro meu quarto e eu tive uma experiência parecida com a que eu contei para vocês quando eu tinha 17 anos. E eu falei para Deus, eu só vou sair daqui quando eu for totalmente curada disso. Porque eu sei que o Senhor não me fez para ficar deitada numa cama. Eu sei que o Senhor não me fez para ficar chorando, murmurando. E eu sei que quando o Senhor quiser, o Senhor vai me dar um filho. Então eu entrego essa situação nas tuas mãos. Naquele dia, eu entreguei para Deus. E eu chorava. E a tremedeira, e eu chorava. E eu senti, mais uma vez, aquela presença real e palpável na minha vida. Então, passou um tempo, todas as minhas amigas engravidaram, a Flavinha, a Roberta, a Tayane, todas as minhas melhores amigas que andavam comigo engravidaram, e eu não engravidava. Tanto que uma delas engravidou, ela fez a cena para me contar. Porque ela falava, eu que não queria, porque ela casou, esqueceu de tomar anticoncepcional e engravidou.
Ela falou, eu que não queria engravidar, engravidei, você que está tentando, querendo tanto, não consegue. Então ela armou aquela cena para me contar que ela estava grávida. Eu falei, amiga, eu fico feliz por você. Eu fico feliz por você, o filho é bênção. E aí, depois disso, passou, eu fui num culto. Antes disso, eu fui num médico. Ele pediu um exame que os outros médicos não tinham pedido, que chama esterossalpingografia. Eu não falei em língua, gente, é esse o nome do exame. É um exame que você injeta um líquido para fazer o caminho das trompas. E nesse exame eu descobri que as minhas trompas eram obstruídas, por isso eu não consegui engravidar. Ponto. Aí eu fui num culto. E o pastor me chamou lá em cima, o pastor Domingos. E no final do culto estava aquele mover. E ele veio orar por mim e ele falou, Deus está te dando um filho. Naquele momento eu fui arremessada para trás, eu fui tomada pelo Espírito Santo, eu chorava e eu falava, eu recebo, e eu chorava. Eu saí daquele culto, passaram-se 2 semanas, eu fui no médico para esse retorno e aí ele falou para mim, olha, o seu exame deu que as suas trompas são obstruídas, então nós vamos ter que fazer uma microcirurgia para fazer um espaçamento das trompas. E eu comecei a chorar, porque eu falava, mais essa. Saí de lá, aí eu falei para ele, doutor, eu só preciso que o senhor me passe um anticoncepcional, porque eu vou para a praia semana que vem, e tá programado assim, né? Tá meio desregulado, mas pode ser que desça e eu não quero, né, me incomodar com isso na praia. Ele falou, então sai daqui, faz um teste de gravidez por desencargo de consciência e começa a tomar o remédio. Quando você voltar, a gente faz a cirurgia. Eu saí, passei, fiz o exame e fui tomar um café no Café do Feirante lá em Marília, no Confiança. A gente estava lá e chegou uma mensagem no celular que o exame estava pronto. E eu chorando com a minha mãe lá, mãe, vou ter que fazer essa cirurgia, mas essa ainda, né, tal. De repente eu abri o exame, tinha um médico amigo nosso tomando café ali. Ele falou, doutor, o que significa esse exame? Ele olhou para mim e falou, gravidíssima. No dia que eu recebi a notícia que eu tinha que fazer uma cirurgia, Deus me deu a notícia que eu estava grávida. Ele fez. Na hora que Ele quis. Do jeito que Ele quis. Nós temos que ter essa sensibilidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós sabemos que as coisas acontecem por meio dEle, para Ele e por Ele. E Ele faz da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dEle. Porque o jeito dEle é maior e melhor que o nosso jeito. É isso que Ele faz, Ele nos surpreende. Em João 16:7 fala, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, o enviarei. Isso significa que tem uma nova dimensão no Espírito Santo. Significa que Jesus afirma, o Espírito Santo vai continuar de onde eu estou encerrando e vai muito além, porque o Espírito Santo em nós, Ele faz além. Ele pode fazer muito mais. Na Bíblia fala em João, Jesus fala que coisas maiores nós faríamos. Coisas maiores nós faríamos. É por isso que sem entendermos toda essa situação que Jesus foi, para que nós possamos ir além com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir corresponder ao que Ele espera de nós. O Espírito Santo, Ele não olha para você como uma massa, Ele olha para você como Ele tem algo específico para você. Ele tem algo específico para cada um de vocês, direcionado. Vocês foram criados de forma única. Ele fala com você diretamente e especificamente aquilo que Ele tem para você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não quer só uma emoção no culto, só uma emoção momentânea, por um período, às vezes. Ele quer diariamente, Ele quer permanentemente, Ele quer continuamente ter um relacionamento com você. E isso não é limitado apenas para os jovens. Isso é para você criança, é para você adulto, é para você idoso. É para você que conhece Jesus agora. É para você que se batizou hoje. É para você
Chega de sobe e desce na sua vida. Chega de montanha-russa. Ele não é uma emoção. Ele é Deus habitando em você. Quem encontra ou for encontrado pelo Espírito Santo, encontrou um tesouro, o mais precioso de todos. Não existe nada igual, nada comparado a um momento na presença do Espírito Santo. Davi em Salmos, ele fala para Deus: não retires teu Santo Espírito de mim. Não retires teu Santo Espírito de mim. Eu escutei uma pregadora dizendo que ela não temia ao diabo, porque ele pode ser vencido da mesma forma que Jesus nos ensina, com a palavra, está escrito. Com a Bíblia, nós podemos vencer a Satanás. Nós não temos que temer ao diabo. Nós não temos que temer a homens. Mas ela fala: eu temo só uma coisa: que o Espírito Santo se retire de mim. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Espírito Santo. Eu não consigo imaginar as coisas que eu deixaria de viver se eu não tivesse conhecido o Espírito Santo. Porque Ele faz infinitamente mais, infinitamente mais. Eu não vou fazer um apelo para você aqui nessa noite, mas eu quero que você fique à vontade. Nesse momento, eu quero que você feche seus olhos. Se você quiser se levantar, se você quiser se ajoelhar, pode subir o louvor. Se você quiser gritar, se você quiser deitar, se você quiser vir aqui na frente. O meu desejo é que você entenda quem é o Espírito Santo nessa noite. E que você viva experiências como ou maiores as que eu já vivi.